O som agudo e penetrante de uma campainha rasgava o ar imóvel da tarde, atravessando as imponentes paredes de vidro da vivenda como uma lâmina afiada. Beatriz Almeida, uma menina de apenas 7 anos, abanava-a com um desespero que contrastava com a serenidade da piscina infinita, cujo espelho de água refletia o céu azul e limpo de Lisboa. As suas pequenas mãos, frágeis e pálidas, tremiam sobre o metal polido da campainha, um gesto repetido até à exaustão. As lágrimas, quentes e silenciosas, desciam-lhe pelas bochechas rosadas, traçando caminhos úmidos na sua pele macia, enquanto os seus olhos castanhos se fixavam nos escritórios envidraçados do segundo andar. Ali, o seu pai, Rui Almeida, o aclamado CEO da Almeida Farmacêutica, assinava contratos de milhões de euros, a sua atenção completamente absorvida pelos documentos que selariam o futuro da sua empresa, sem sequer levantar o olhar para a figura diminuta no jardim. A menina está a tocar a campainha outra vez, Sr. Almeida, sussurrou Ana Gomes, a secretária, junto à porta maciça do escritório. A sua voz, habitualmente firme, tremia ligeiramente, pois já antecipava a resposta fria e distante do seu chefe. Rui nem pestanejou, a sua caneta deslizando pelo papel com uma precisão mecânica. Que a enfermeira trate disso. Tenho uma videoconferência com os alemães em 5 minutos. As suas palavras caíram no silêncio do escritório como pedras, desprovidas de qualquer calor ou emoção. Ana Gomes fechou a porta com um cuidado reverencial, e o som insistente da campainha de Beatriz foi abruptamente abafado pelo vidro blindado, transformando-se num eco distante e impotente. Lá embaixo, no jardim imaculadamente cuidado de 2.000 metros quadrados, a menina parou de tocar. O esforço já não fazia sentido. Mergulhara naquele silêncio profundo há 3 anos, desde o violento acidente no SUV que vitimara a sua mãe, Carla Pires. 3 anos de terapias infrutíferas, de especialistas europeus que cobravam fortunas para abanar a cabeça com uma piedade ensaiada, e de um pai que a olhava como se ela fosse um vaso de porcelana antigo, estilhaçado. Algo que outrora fora valioso e belo, mas que agora apenas ocupava um espaço incómodo na sua vida perfeitamente ordenada. A enfermeira, Beatriz Martins, aproximou-se com o seu sorriso profissional e ascético, um sorriso que pertencia ao uniforme de uma enfermeira de luxo. Vamos, minha querida, vamos para dentro. Está muito sol. Mas Beatriz Almeida não era a sua querida. Beatriz Martins recebia 3.000 euros por semana para monitorizar sinais vitais e administrar a medicação prescrita, não para criar laços afetivos. Isso ficava dolorosamente claro quando, às 6 horas em ponto, arrumava as suas coisas, ignorando os gestos suplicantes da pequena para que ficasse mais um pouco. Tenho outro paciente, mentia ela com uma naturalidade desconcertante, embora todos na Quinta Almeida soubessem que ia para o seu apartamento em Benfica ver a novela. O salário dos Almeida era excelente, uma quantia que lhe permitia um estilo de vida confortável, mas a tristeza que pairava naquela casa era uma névoa densa e insuportável. Aquela quinta ultramoderna, projetada por um arquiteto premiado, com as suas paredes de cristal, arte contemporânea e mobiliário minimalista, era o lugar mais frio que Beatriz Martins já conhecera. E ela já tinha trabalhado em morgues. Rui Almeida só desceu às 9 da noite, muito depois de Beatriz já estar a dormir. Entrou no quarto dela, um espaço que mais parecia uma enfermaria de um hospital privado, equipado com a mais recente tecnologia médica. Puxou uma cadeira de design italiano para junto da cama e observou a filha. A menina respirava suavemente, o seu rosto angelical emoldurado por cabelos castanhos e desgrenhados sobre a almofada de seda. Nesses momentos de silêncio noturno, quando Beatriz dormia, Rui permitia-se fingir. Fingir que tudo estava bem, que Carla ainda estava viva, que a sua filha voltaria a correr pelo vasto jardim, gritando com a sua voz cristalina: "Pai, olha", enquanto chutava uma bola de futebol. Mas assim que ela abrisse os olhos, a realidade esmagadora regressaria. O seu império farmacêutico valia 500 milhões de euros. Possuía propriedades em 4 países diferentes, mas não conseguia comprar a única coisa que realmente importava. A voz da sua filha era o único problema que o seu dinheiro não conseguia resolver. Os melhores laringologistas do mundo tinham analisado as ressonâncias magnéticas e os exames. O diagnóstico era unânime e devastador, dano severo nas cordas vocais, induzido por um trauma psicológico considerado irreversível. "Perdoa-me, filha", sussurrou Rui no escuro do quarto, a sua voz embargada por uma culpa que o consumia. O pai já não sabe o que fazer. Mas Beatriz não o ouviu. Ou talvez tenha ouvido. Por detrás das suas pálpebras fechadas, algo subtil moveu-se. Um brilho fugaz de consciência, um segredo guardado nas profundezas abissais do seu silêncio. No dia seguinte, Beatriz Martins demitiu-se por mensagem de texto. "Encontrei uma oferta melhor. Boa sorte." Rui leu a mensagem durante o pequeno almoço, o seu rosto uma máscara de indiferença, enquanto o seu assistente pessoal, Paulo Silva, já contactava as agências mais exclusivas de Lisboa em busca de uma substituta.
Precisamos de alguém hoje mesmo, ordenou Rui, o seu tom imperativo. Não me importa o custo. Mas quem chegou naquela tarde não era, de todo, o que esperavam. Enquanto as agências propunham enfermeiras certificadas com currículos impecáveis e exigências salariais estratosféricas, a campainha da entrada de serviço tocou às 3 da tarde. Mariana Costa, de 32 anos, estava parada em frente à câmara de segurança, com uma pasta amarelada debaixo do braço e uns olhos que pareciam ter visto demasiado para a sua idade. Vim por causa do trabalho de cuidadora, disse ao intercomunicador. A sua voz era firme, mas sem arrogância. Sei que procura uma enfermeira, mas eu posso ajudar. Paulo Silva esteve prestes a desligar, mas algo na determinação daquela mulher fê-lo hesitar. Não temos tempo para entrevistas informais, minha senhora. Isto requer pessoal certificado. O meu filho tinha autismo severo não verbal, interrompeu Mariana, a sua voz a quebrar-se por uma fração de segundo. Morreu há 2 anos, aos 9. Passei 7 anos a cuidar dele, aprendi mais do que qualquer enfermeira de consultório. Dê-me uma oportunidade. Não vou cobrar nem metade do que essas agências pedem. Paulo Silva retransmitiu o pedido a Rui, que se encontrava numa reunião do Conselho de Administração. A resposta foi fria e pragmática. Se tem referências, que comece hoje. Período experimental de 1 semana. Não foi compaixão, foi conveniência. As agências demorariam dias a enviar candidatas e Rui não podia deixar Beatriz sozinha. Mariana Costa entrou na Quinta Almeida com a sua mochila gasta e sapatos velhos, um contraste brutal com o mármore italiano polido e os lustres de cristal que pendiam do teto. Uma empregada guiou-a por corredores que mais pareciam uma galeria de museu até ao quarto de Beatriz. A menina está ali. Boa sorte, disse a empregada, com um tom que sugeria, vai precisar. Beatriz estava de pé, em frente à janela, a olhar para o jardim. Não se virou quando Mariana entrou. Olá, Beatriz. Chamo-me Mariana e vou cuidar de ti, disse ela com uma voz suave, aproximando-se lentamente. A menina permaneceu imóvel, mas os seus ombros ficaram tensos. Pegou numa pequena lousa e escreveu com uma fúria contida, não preciso que ninguém cuide de mim. Preciso que me consertem. A caligrafia era nítida, carregada de uma amargura que nenhuma criança deveria conhecer. Mariana ajoelhou-se ao seu lado, para ficar à sua altura. Não faz mal estar zangada. Eu também estive zangada durante muito tempo. Beatriz finalmente olhou para ela. Os seus olhos castanhos estavam cheios de lágrimas que se recusavam a cair. Teu filho morreu mesmo, escreveu na lousa. A pergunta era direta, sem o filtro social que os adultos usam. Mariana assentiu. Chamava-se Diogo. Ele ia adorar conhecer-te. Pela primeira vez em meses, Beatriz escreveu algo verdadeiramente seu. Ninguém me quer conhecer. Sou a menina estragada da casa grande. As palavras saíram como um veneno destilado por anos de solidão. O meu pai olha para mim como se quisesse que eu também tivesse morrido com a minha mãe. Mariana sentiu o coração despedaçar-se, mas manteve a compostura. O teu pai também está estragado. Às vezes, as pessoas não sabem como consertar a sua própria dor. Que procurem no Google, respondeu Beatriz na lousa, com um sarcasmo cortante. Mariana não conseguiu evitar um pequeno sorriso. Aquela menina era mais inteligente e forte do que qualquer um lhe dava crédito. Que tal fazermos um acordo? Eu cuido de ti, mas tu ensinas-me sobre dinossauros. Vi os teus livros na estante. Os olhos de Beatriz iluminaram-se pela primeira vez. Acenou vigorosamente com a cabeça. Naquela noite, Mariana preparou o jantar de Beatriz. Não a papa insípida que Beatriz Martins aquecia no micro-ondas, mas sim pastéis de bacalhau e arroz doce, como os que a sua avó lhe fazia em Setúbal. Cheira a estranho, escreveu Beatriz, desconfiada. Cheira a comida de verdade, corrigiu Mariana. Prova só um bocadinho. Beatriz deu uma pequena dentada e os seus olhos arregalaram-se. É bom. Pela primeira vez em anos, comeu tudo o que estava no prato. Depois do jantar, Mariana ajudou Beatriz com a sua rotina noturna. Ao ajudá-la a deitar-se, notou algo estranho. A menina tensionou-se de uma forma peculiar, como se estivesse a conter algo. Não era um movimento involuntário de espasmos musculares que ela conhecia tão bem do seu Diogo. Era controlo. Estás confortável? Perguntou Mariana enquanto a ajeitava. Beatriz assentiu demasiado depressa, fechando os olhos. Mariana apagou a luz, mas não fechou a porta completamente. Ficou no corredor, a observar pela fresta. Durante 20 minutos, Beatriz permaneceu imóvel. Então, quando certamente acreditou que todos dormiam, aconteceu o impossível. Um sussurro,
apenas audível. Mamã. E depois, outra vez, um pouco mais claro. Mamã, ajuda-me. Um som controlado, deliberado, secreto. O ar abandonou os pulmões de Mariana. Recuou em silêncio, o coração a bater-lhe no peito como um tambor de guerra. Beatriz Almeida não era muda. Aquela menina de 7 anos tinha enganado médicos, enfermeiras, terapeutas e o seu próprio pai. Mas porquê? Que razão teria uma criança para fingir uma mudez que lhe roubava a infância, os amigos, a vida? Mariana subiu as escadas em direção ao escritório de Rui, onde a luz continuava acesa às 11 da noite. Levantou a mão para bater, mas deteve-a no ar. Se revelasse isto agora, sem compreender o porquê da mentira de Beatriz, poderia destruir a menina de formas que nem sequer imaginava. Precisava de saber a verdade. Primeiro, precisava que Beatriz confiasse nela o suficiente para lhe revelar o segredo que carregava sobre os seus pequenos ombros. Desceu em silêncio e sentou-se na cozinha, as mãos a tremer à volta de uma chávena de chá. Lá fora, a cidade de Lisboa brilhava como uma constelação caída, indiferente ao drama que se desenrolava na Quinta de Luxo em Estoril. Mariana tinha prometido cuidar de Beatriz. Agora, compreendia que isso significava protegê-la, não só da sua condição, mas de algo muito mais sombrio. Um segredo que uma criança de 7 anos considerava mais importante do que a sua própria liberdade. A pergunta que a manteria acordada naquela noite não era "ela pode falar", mas sim, do que foge esta menina, que prefere viver prisioneira de uma mentira. O segundo dia de Mariana na Quinta Almeida começou com um teste. Enquanto preparava o pequeno almoço de Beatriz, a menina observava-a com desconfiança. A Beatriz Martins trazia-me sempre cereais e leite sem lactose, escreveu, num tom de desafio, como se estivesse a medir se esta nova cuidadora seria apenas mais uma empregada que seguia ordens sem pensar. Mariana colocou à sua frente um prato com ovos mexidos, pão de ló e torradas acabadas de fazer. A Beatriz Martins não sabia cozinhar. Eu sei. Beatriz provou uma garfada e algo mudou no seu rosto. A minha mãe fazia isto. A lousa tremeu-lhe nas mãos, revelando a menina vulnerável por baixo da armadura de cinismo. Aos domingos, quando o pai não estava. Mariana sentou-se à sua frente, deixando um momento respirar. Conta-me coisas sobre ela. E Beatriz escreveu. Pela primeira vez em 3 anos, escreveu sobre Carla Pires, sem que ninguém a interrompesse para dizer, não fiques triste. A mamãe era médica, mas não como as que vêm aqui. Ela trabalhava num consultório de voluntariado numa vila no Alentejo. Os olhos de Beatriz brilhavam com a recordação. O pai dizia que era ridículo, que já tínhamos dinheiro suficiente, mas a mamãe dizia que a medicina não era um negócio, era uma vocação. Mariana ouvia, ligando as peças de um puzzle que começava a tomar forma. Discutiam muito por causa disso. O teu pai não queria que ela trabalhasse? Perguntou Mariana, com cuidado. Beatriz negou com a cabeça. Ele queria que ela fosse como as outras mães da minha escola, que jogassem ténis e organizassem festas. Mas a mamãe dizia que isso era desperdiçar a vida dela. A menina baixou o giz, como se estivesse a revelar um segredo perigoso. No dia do acidente, eles vinham de uma discussão muito feia. Eu estava no banco de trás. Ouvi-os gritar coisas horríveis. Mariana sentiu um arrepio. Tu lembras-te do acidente? Beatriz fechou os olhos e, por um momento, pareceu muito mais velha do que os seus 7 anos. Lembro-me de tudo. A mamãe gritou o meu nome. Houve um barulho muito forte, e depois nada, até eu acordar no hospital. As suas mãos agarraram-se à lousa. O pai estava lá, a chorar. Nunca o tinha visto chorar. Disse-me que a mamãe tinha ido para o céu e que eu nunca mais poderia falar. Os médicos disseram-te isso diretamente. A pergunta de Mariana era casual, mas o seu coração batia com força. Beatriz franziu a testa, a pensar. Não. Só falavam com o pai. Eu só ouvia palavras estranhas. Trauma vocal, dano permanente, silêncio para sempre. Encolheu os ombros. Depois de um tempo, parei de tentar falar. Para quê? Todos diziam que era impossível. Ali estava a primeira fissura na história. Beatriz não tinha tomado a decisão consciente de fingir. Algo mais tinha acontecido. Mariana precisava de mais tempo, de mais confiança. Sabes que mais? Vamos acabar o pequeno almoço e depois vamos para o jardim. Está um dia lindo. Beatriz olhou para ela com surpresa. Escreveu, a Beatriz Martins dizia que o sol fazia mal à minha pele. Mariana sorriu. O sol é vida, minha querida. E tu precisas de mais vida na tua vida. Naquela tarde,
Enquanto Beatriz dormia a sesta, Mariana explorou a quinta. Não era curiosidade mórbida, mas sim instinto maternal. Precisava de compreender o ecossistema em que aquela menina vivia. As paredes estavam decoradas com arte contemporânea que custava mais do que uma casa média, mas não havia uma única fotografia de família. Nem de Carla, nem de Beatriz antes do acidente, nem sequer de Rui a sorrir. No escritório de Rui, ao qual entrou com o pretexto de procurar documentos médicos de Beatriz, encontrou algo revelador. A secretária estava coberta de relatórios financeiros, contratos internacionais e projeções de lucros. Mas numa gaveta semiaberta, havia uma fotografia machucada de Carla com um grupo de crianças numa clínica improvisada. Ela sorria com uma felicidade que iluminava toda a imagem. No verso, com uma caligrafia feminina, lia-se: "Esta sou eu. Esta é a minha verdade." A data era de 4 meses antes do acidente. Mariana fotografou a imagem com o seu telemóvel antigo. Algo naquela nota arrepiava-lhe a pele. "Esta sou eu." Implicava que havia outra versão de Carla, uma versão falsa que alguém queria que ela fosse. Rui. A sociedade. Ambos. E se Carla estava a lutar pela sua verdade, que preço pagou por isso? A campainha da porta arrancou-a dos seus pensamentos. Era a doutora Sandra Tavares, a especialista que via Beatriz mensalmente. Uma mulher de 50 e poucos anos, com uma mala de pele italiana e um perfume que custava mais do que o salário mensal de Mariana. "Você é a nova cuidadora?" perguntou, com aquele tom que os ricos usam para se dirigirem aos empregados. Cordial, mas distante. "Sim, doutora." Mariana Costa. "Bem, vim ver a paciente." Mariana guiou-a até ao quarto de Beatriz, que acordou com uma expressão de fastio ao ver a doutora Tavares. Fez uma careta que dizia, outra vez. "É só rotina, Beatriz", disse a médica com uma falsa doçura, enquanto tirava uma lanterna de exame. Mariana observou cada detalhe do exame. Como a doutora iluminou a garganta de Beatriz, esperando a ausência de resposta. Como verificou a mobilidade passiva da sua mandíbula. Como tomou notas no seu tablet, sem realmente olhar para a menina. Tudo dentro do esperado, anunciou a doutora Tavares após 10 minutos. Ausência total de resposta neurológica na laringe. Continuaremos com o mesmo protocolo de medicação. Mariana não se conteve. Que medicação? A doutora olhou para ela com surpresa, como se uma cadeira tivesse falado. Sedativos suaves para prevenir ansiedade e episódios de pânico, e suplementos. Porquê? Simples curiosidade profissional, respondeu Mariana, mantendo o tom neutro. Trabalhei muitos anos com mutismo seletivo. Gosto de compreender cada caso. A doutora Tavares fechou a sua mala com um clique seco. Isto não é mutismo seletivo. É dano traumático. Completamente diferente. Mas havia algo nos seus olhos, uma defensividade que não se encaixava com uma pergunta simples. Quando a doutora se foi embora, Mariana verificou os frascos de medicamentos no armário de Beatriz. Sedativos suaves em doses bastante altas para uma criança de 7 anos, suplementos vitamínicos e algo mais, um medicamento que não reconhecia. Fotografou o rótulo para pesquisar mais tarde. Por que é que fazes isso? A escrita na lousa sobressaltou-a. Beatriz estava acordada, a observá-la da cama, com os olhos demasiado inteligentes. Porque algo não bate certo, respondeu Mariana com honestidade. Tinha decidido que aquela menina merecia a verdade, não mentiras piedosas. E acho que tu também sabes. Beatriz olhou para ela durante um longo momento, como se estivesse a avaliar se podia confiar nela. Finalmente, escreveu, se eu te contar uma coisa, prometes não dizer ao meu pai? O coração de Mariana acelerou. Depende do que for. Se estiveres em perigo, terei de te proteger. Não estou em perigo, escreveu Beatriz, e um sorriso estranho cruzou-lhe o rosto. Eu sou o perigo. Antes que Mariana pudesse responder, a porta abriu-se. Rui Almeida entrou no quarto, pela primeira vez desde que Mariana trabalhava ali. Vestia um fato italiano de 3.000 euros e um cansaço que o dinheiro não consegue disfarçar. Beatriz, a doutora Tavares disse que está tudo estável. Não era uma pergunta nem uma conversa, era um anúncio. Beatriz assentiu com uma expressão monótona, transformando-se instantaneamente na menina obediente e estragada. Rui finalmente reparou em Mariana. Você é a nova cuidadora. O Paulo Silva disse que está a fazer um bom trabalho. Não era um elogio, era uma observação clínica. Obrigada, Sr. Almeida. A Beatriz é uma menina maravilhosa.
Rui olhou para a filha como se estivesse a ver um balanço financeiro. A avaliar, a calcular, mas nunca a ver realmente. É tudo o que me resta da Carla, disse, com uma voz que tentava ser terna, mas soava a reclamação. Cuide bem dela. Quando Rui se foi embora, Beatriz esperou até ouvir os seus passos a afastarem-se pelo corredor de mármore. Então, escreveu, vês. É por isto que não posso contar. Mariana aproximou-se, ajoelhando-se junto à cama. Contar o quê, minha querida? Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas que ela se recusava a derramar. Escreveu com fúria, que eu o odeio. Que eu gostava que ele tivesse morrido em vez da mamã. Que todos os dias eu finjo ser muda porque é o único poder que tenho contra ele. O mundo parou. Mariana sentiu o ar abandonar o quarto. Beatriz não fingia por trauma ou confusão, fingia por vingança. Uma criança de 7 anos tinha transformado o seu silêncio numa arma, a sua mudez num castigo para o pai que, de alguma forma que Mariana ainda não compreendia completamente, ela culpava pela morte da sua mãe. Querida, começou Mariana, mas Beatriz interrompeu-a, batendo na lousa com ferocidade. Não me digas que é errado. Eu já sei que é errado. As lágrimas finalmente rolaram-lhe pelas bochechas. Mas cada vez que o pai olha para mim e vê que eu não consigo falar, eu sei que ele se sente culpado. Eu sei que lhe dói. E isso é a única coisa que me faz sentir melhor. A menina soluçava agora, anos de dor a saírem como um rio que transborda. Porque ele matou a mamã. Não com as mãos, mas com as palavras dele. E agora tem de viver a saber que também me estragou a mim. Mariana abraçou Beatriz enquanto ela chorava contra o seu ombro. Não lhe disse que era errado vingar-se, não lhe disse que devia perdoar, não lhe ofereceu frases feitas sobre a cura. Apenas assegurou, como tinha segurado o seu Diogo nos seus piores momentos, deixando que a dor saísse sem julgamento. Quando Beatriz finalmente se acalmou, Mariana sussurrou, conta-me tudo desde o início. O que aconteceu realmente naquele dia. E Beatriz, pela primeira vez em 3 anos, falou. A sua voz era um sussurro quebrado, rouco pelo desuso, mas era real. Foi num sábado, começou Beatriz, com a voz trêmula, a olhar para o teto como se a história estivesse ali projetada. A mamã tinha trabalhado a noite toda no consultório na Vila do Alentejo. Chegou de madrugada, com a bata ainda vestida e os olhos muito cansados. Eu estava a tomar o pequeno almoço com a cuidadora de antes, a Isabel Castro. O pai desceu do escritório, parecia uma fera. Gritou com a mamã, disse que era uma vergonha, que os colegas dele do clube de golfe perguntavam porque é que a mulher dele não ia aos eventos importantes. Que parecia que a Carla Pires preferia os pobrezinhos do Alentejo à própria família. Beatriz fechou os olhos com força. A mamã não gritou, ela nunca gritava. Só disse, Rui, eu salvei 3 crianças ontem à noite. Isso vale mais do que 100 jantares de gala. O pai ficou pior. Disse que estava farto, que era sempre a mesma coisa, que ele não se tinha casado com uma mártir, mas com a Carla Pires, filha de uma das famílias mais importantes de Lisboa. A voz de Beatriz tornou-se amarga. A Isabel Castro levou-me para o meu quarto, mas eu ouvia tudo. O pai disse que se a mamã não largasse o consultório, ele tomaria medidas. A mamã perguntou, que medidas? E o pai disse. A menina engoliu em seco. Disse que usaria a sua influência para fechar o consultório. Que um telefonema dele e o lugar perderia as licenças sanitárias. Mariana sentiu náuseas. Rui Almeida não era apenas o CEO de uma empresa farmacêutica, tinha ligações ao Ministério da Saúde, podia destruir aquele consultório com um e-mail. E a tua mãe, o que fez? Beatriz abriu os olhos e Mariana viu algo terrível neles. Orgulho misturado com perda. A mamã disse-lhe para tentar, que ela conseguiria outras licenças noutro lugar, com outro nome. Que ele podia controlá-la a ela, mas não a vocação dela. Então, o pai disse algo que eu nunca vou esquecer, continuou Beatriz, a sua voz a gelar. Disse, se não te consigo controlar a ti, vou controlar o nosso dinheiro. Nem mais €1 para os teus projetozinhos de caridade. E se insistires, peço o divórcio e garanto que nunca mais vês a Beatriz. Tenho os melhores advogados de Lisboa. A menina cerrou os punhos. Ele usou o meu nome como uma arma. Transformou-me numa refém sem eu sequer saber. Mariana começava a ver o quadro completo, e era mais sombrio do que imaginava. O que é que a tua mãe fez? Foi-se embora, respondeu Beatriz. Subiu ao quarto, fez uma mala e disse-me que íamos para a casa da avó por uns dias. Eu fiquei feliz, porque a avó Maria mora na Serra da Estrela e tem um jardim enorme. Eu não percebi que a mamã estava a deixar o pai. Mas o pai percebeu.
Quando ele viu a mala, mudou completamente. Começou a chorar e a pedir perdão. Disse que estava estressado, que não estava a falar a sério, que nos amava. Beatriz engoliu em seco. A mamã não acreditou. Disse que era a quinta vez que aquilo acontecia, que o Rui Almeida só pedia perdão quando via que ia perder o controle, mas que nunca mudava. O pai bloqueou a porta. Disse que não íamos a lado nenhum, que iam conversar como adultos e resolver tudo. A voz de Beatriz tremia outra vez. A mamã disse-lhe para sair da frente. Ele não se moveu. Aí, a mamã pegou no telemóvel para ligar a alguém e o pai arrancou-lhe o telefone. Empurraram-se. Eu comecei a chorar. A Isabel Castro chamou a segurança. Foi horrível. Mariana conseguia imaginar a cena. A Quinta de Cristal transformada numa prisão, a menina aterrorizada e dois adultos a destruírem-se mutuamente. Finalmente, a mamã disse que tínhamos uma consulta no dentista dali a 1 hora, que se ele não nos deixasse sair, ela chamaria a polícia. Beatriz riu-se amargamente. Era mentira. Não tínhamos consulta nenhuma. Mas o pai acreditou, deixou-nos ir. Entramos no SUV. A mamã conduzia muito depressa. Perguntei-lhe para onde íamos e ela disse, para longe, meu amor. Muito longe, onde ninguém nos possa magoar. Os olhos de Beatriz encheram-se de lágrimas outra vez. Íamos na Avenida Marginal quando o telemóvel da mamã tocou. Era o pai. A mamã não atendeu. Tocou outra vez, e outra. A mamã gritou de frustração e atendeu. A discussão continuou, mas agora por telefone. A mamã gritava que estava farta, que 20 anos de casamento não valiam mais um dia de abuso. O pai gritava para ela voltar imediatamente, que lhe estava a dar um ultimato. Ou voltava, ou nunca mais veria um cêntimo dele. Beatriz fechou os olhos. A mamã disse que preferia viver na rua comigo do que mais um dia na prisão dourada dele. E então aconteceu. A voz de Beatriz tornou-se monótona, quase mecânica, como se desligasse a sua emoção da memória. A mamã estava tão zangada que não viu que o semáforo ficou vermelho. Um caminhão vinha a atravessar. A mamã viu no último segundo e desviou o volante. O caminhão bateu-nos do lado do condutor. Lágrimas silenciosas rolavam pelas bochechas da menina. Eu ouvi o metal a contorcer-se, os vidros a explodir e a mamã. A mamã não gritou. Só houve silêncio. Mariana tinha lágrimas nos seus próprios olhos. Acordei no hospital. Não me lembro do resgate nem da ambulância. Só me lembro de abrir os olhos e ver o pai ao lado da minha cama, a chorar como nunca o tinha visto. Disse-me que a mamã tinha morrido, que tinha muita pena, que faria tudo para cuidar de mim. Beatriz olhou para ela diretamente. Mas eu ouvi o que ele disse depois, quando pensou que eu estava a dormir por causa dos medicamentos. Ele estava a falar ao telefone com o advogado dele. Disse que precisava de controlar a narrativa do acidente. Que ninguém podia saber que a Carla estava a fugir dele quando aconteceu. Que iam apresentar tudo como um acidente trágico, nada mais. A menina cerrou os punhos. Ele disse, a minha reputação não pode ser manchada por isto. A Almeida Farmacêutica não pode ser associada a escândalos domésticos. Faremos doações a organizações de segurança rodoviária e ninguém fará perguntas. Ali estava a verdade devastadora. Rui Almeida não só tinha pressionado a sua mulher até ao limite, como depois tinha higienizado a sua morte para proteger a sua imagem. Quando os médicos disseram que eu tinha ficado muda, eu não questionei, continuou Beatriz. No início foi trauma real. Estava tão assustada e confusa que não tentava falar. Mas depois de uns meses, senti que podia sussurrar. Tentei falar uma noite e a minha voz saiu. Eu queria gritar de felicidade, mas depois pensei, se o pai souber que eu posso falar, tudo vai voltar a ser como antes. Ele a controlar tudo, eu presa no mundo perfeito dele, onde nada de verdade importa. Beatriz respirou fundo. Então, decidi continuar a fingir. Cada dia que eu ficava em silêncio, cada dia que o pai olhava para mim, eu sabia que o estava a torturar. Era a minha vingança. Mariana não sabia o que dizer. Diante dela estava uma menina que tinha desperdiçado 3 anos da sua vida por um ato de rebelião silencioso e devastador. Uma criança que sacrificou a sua infância para castigar o seu pai. Beatriz, começou Mariana, escolhendo as palavras com cuidado. Eu percebo porque fizeste isso, a sério que percebo. Mas estás a castigar-te a ti também. Não foste à escola, não tens amigos, não brincas, não cantas. Não vives. Não me importo, disse Beatriz, com teimosia. Enquanto o pai sofrer, vale a pena.
Mas a sua voz não soava convincente, soava cansada. E se houver outra maneira? Perguntou Mariana. Outra maneira de quê? De fazer justiça pela tua mãe. De honrar a memória dela. De viver a vida que ela teria querido para ti. Beatriz olhou para ela com ceticismo. Como? Mariana pegou nas suas mãos pequenas. Ainda não sei. Mas sei isto, a tua mãe dedicou a vida a curar pessoas, a dar vida, não a tirá-la. Mesmo quando o teu pai a magoava, ela continuava a salvar crianças no Alentejo. Mariana secou as lágrimas de Beatriz com ternura. Acho que se ela te pudesse ver agora, não iria querer que desperdiçasses a tua vida em vingança. Iria querer que a vivesses com tanta intensidade que o teu pai visse tudo o que perdeu quando a perdeu a ela. Pela primeira vez, Beatriz pareceu considerar outra possibilidade. Mas se eu parar de fingir, o pai ganha. Ele vai pensar que pode fazer o que quiser e safar-se. Talvez, concedeu Mariana. Ou talvez, ver que a sua filha escolheu a vida, apesar dele, seja um castigo maior. Porque significará que tu não precisas dele. Que podes ser feliz sem a permissão dele. Isso vai tirar-lhe todo o poder. Beatriz não respondeu, mas Mariana viu a semente da dúvida a ser plantada nos seus olhos. Era o suficiente, por agora. Pensa nisso, disse Mariana. Não precisas de decidir nada hoje. Mas quero que saibas que eu estarei aqui, não importa o que escolheres. Abraçou a menina outra vez. E o teu segredo está seguro comigo até tu decidires o que fazer com ele. Naquela noite, enquanto Beatriz dormia, Mariana pesquisou o medicamento desconhecido que tinha fotografado. O que descobriu gelou-a. Era um ansiolítico extremamente forte, tipicamente usado em adultos com transtornos de pânico severos. Em crianças, era usado apenas em casos extremos, e a dose que Beatriz recebia estava no limite superior. Mariana não era médica, mas tinha aprendido muito a cuidar de Diogo. Aquele medicamento podia estar genuinamente a suprimir a função cognitiva e a vontade de Beatriz. Seria possível que a doutora Tavares estivesse a sobremedicar a menina para a manter dócil, ou era simplesmente um protocolo padrão que Mariana não compreendia. Precisava de uma segunda opinião, mas a quem recorrer sem levantar suspeitas? Uma coisa era certa. Entre o trauma psicológico de Beatriz e a medicação agressiva, aquela menina estava presa numa prisão criada por múltiplas camadas de adultos que lhe falhavam. Enquanto a cidade de Lisboa dormia do lado de fora das janelas de cristal, Mariana tomou uma decisão. Não permitiria que Beatriz desperdiçasse a sua vida, mas também não a trairia, revelando o seu segredo antes que ela estivesse pronta. Precisava de um plano diferente, um que libertasse Beatriz sem a destruir no processo. O que ela não sabia era que a sua decisão de ajudar a menina iria desencadear uma série de eventos que exporiam não só os segredos da família Almeida, mas uma rede de corrupção médica que alcançava os níveis mais altos do sistema de saúde português. E que, no final, a verdade sobre a morte de Carla Pires seria muito mais sinistra do que até mesmo Beatriz imaginava. A manhã seguinte traria visitantes inesperados, decisões impossíveis e a primeira fissura visível na fachada perfeita que Rui Almeida tinha construído tão cuidadosamente. O castelo de cristal estava prestes a quebrar-se, e quando isso acontecesse, os estilhaços cortariam todos. A manhã do quinto dia de Mariana na Quinta Almeida começou com uma chamada inesperada. Paulo Silva, o assistente de Rui, bateu à porta do quarto de Beatriz às 8 da manhã em ponto. O Sr. Almeida solicita a sua presença no escritório dele, agora. O seu tom não admitia demoras nem perguntas. Mariana sentiu um arrepio. Rui teria descoberto algo. Teriam na vista a investigar os medicamentos. Subiu as escadas de mármore com o coração a martelar no peito. O escritório de Rui era impressionante. Janelas do chão ao teto com vista para a cidade de Lisboa, uma secretária de mogno que parecia tirada de um museu, e paredes forradas de diplomas, prémios e fotografias com presidentes e magnatas. Rui estava de pé junto à janela, de fato cinzento Oxford e com uma expressão indecifrável. Sente-se, Sra. Costa. Mariana sentou-se na cadeira em frente à secretária, sentindo-se como uma empregada prestes a ser despedida. Rui virou-se e olhou para ela diretamente pela primeira vez desde que trabalhava ali. Notei mudanças na Beatriz. Come melhor, interage mais, até sorri ocasionalmente. Fez uma pausa que pareceu uma eternidade. Isso não acontecia há 3 anos. O que é que está a fazer de diferente? Mariana escolheu as suas palavras com extremo cuidado. Falo com ela como uma pessoa, não como uma paciente. Cozinho comida de verdade para ela. E ouço-a quando ela precisa de se comunicar. Rui assentiu lentamente, a processar. A doutora Tavares sugeriu que eu contratasse uma enfermeira certificada com especialização em neurologia.
Mas acho que se enganou. A Beatriz não precisava de mais profissionais. Precisava de alguém que a visse como uma criança, não como um caso médico. Por um momento, Mariana viu algo nos olhos de Rui que não esperava, culpa genuína. Eu parei de a ver assim, admitiu o homem mais poderoso da indústria farmacêutica portuguesa, com uma voz que se quebrava. Depois do acidente, cada vez que eu olhava para a Beatriz, via a Carla. Via o meu fracasso. Então, parei de olhar. Sentou-se pesadamente na sua cadeira executiva. O Paulo Silva mostrou-me o relatório de gastos da cozinha. Você gastou 3 vezes mais em ingredientes do que qualquer outra funcionária. Queria saber porquê. Porque a Beatriz merece mais do que comida processada e papas, respondeu Mariana, com uma firmeza que a surpreendeu até a ela. Merece ovos frescos, torradas acabadas de fazer e tempero que a lembre de que alguém se preocupa com ela. Rui olhou para ela com uma expressão indecifrável. A minha mulher pensava da mesma forma. Dizia que a comida era amor em forma tangível. Pela primeira vez, falou de Carla sem que parecesse doloroso. A Carla cozinhava para a Beatriz todos os domingos, não importava o quão ocupada estivesse. Mariana viu a sua abertura. Senhor Almeida, posso fazer uma pergunta pessoal? Rui fez um gesto para que continuasse. O senhor amava a sua mulher? A pergunta atingiu-o como uma bufetada. A sua primeira reação foi raiva, mas depois parou. Respirou fundo. Sim. Amava-a mais do que tudo no mundo. Por isso é que me enlouquecia que ela se pusesse constantemente em risco, a trabalhar naquelas clínicas perigosas. Por isso é que eu queria que ela ficasse em casa, onde estava segura. Segura ou controlada? A pergunta de Mariana foi suave, mas cortante. Rui olhou para ela, os olhos a arder. O que está a insinuar? Nada, senhor. Só que, às vezes, o amor confunde-se com controlo. E que manter alguém seguro numa gaiola dourada ainda é uma gaiola. O silêncio que se seguiu foi denso como um nevoeiro. Rui levantou-se bruscamente. Está despedida. Arruma as suas coisas. Mariana sentiu o mundo parar. Tinha ido longe demais. Senhor Almeida, eu só. Está despedida de cozinhar para a Beatriz, interrompeu Rui. E, pela primeira vez, Mariana viu algo parecido com um sorriso no seu rosto. Quero que se foque completamente na minha filha. Vou contratar alguém para a cozinha. Você só se preocupa em fazer o que quer que esteja a fazer para que a Beatriz volte a viver. Mariana exalou o ar que não sabia que estava a aprender. A sério? Rui assentiu. E o seu salário vai triplicar a partir de hoje. Não porque eu seja generoso, mas porque não quero que se vá embora. A minha filha precisa de si. Aproximou-se da janela outra vez, dando-lhe as costas. E eu também preciso. Preciso que me ajude a recuperar a minha filha antes que seja tarde demais. Quando Mariana desceu ao quarto de Beatriz, a menina esperava-a, ansiosa. Ele despediu-te. Vais-te embora, havia pânico na sua escrita. Mariana ajoelhou-se junto a ela. Não vou a lado nenhum. Teu pai acabou de oficializar que vou ficar permanentemente. Beatriz abraçou-a com uma força que nunca tinha mostrado antes. Não quero que te vás embora. És a única que percebe. Então, preciso que percebas uma coisa também, disse Mariana, com seriedade. Teu pai não é o monstro que tu pensas. É um homem estragado que perdeu a mulher e não sabe como salvar a filha. Beatriz afastou-se, irritada. Agora defendes-o, escreveu. Não o defendo, corrigiu Mariana. Mas também não vou deixar que te destruas a ti mesma por vingança. O teu pai cometeu erros horríveis, mas continuar em silêncio não conserta nada. Então, o que é que eu faço? Escreveu Beatriz, com uma letra pequena. Mariana pegou nas suas mãos. Começamos devagar. Primeiro, vou dizer ao teu pai que quer tentar uma terapia vocal diferente, que li sobre novos métodos de reabilitação. Isso dá-nos cobertura para tu começares a praticar a tua voz sem levantar suspeitas. Os olhos de Beatriz iluminaram-se com esperança, misturada com medo. E se o pai descobrir a verdade? Quando chegar esse momento, enfrentá-lo-emos juntas, prometeu Mariana. Mas primeiro precisas de estar forte. 3 anos sem falar enfraqueceram as tuas cordas vocais a sério. Mesmo que consigas sussurrar, não vais conseguir falar alto ou cantar até reconstruirmos a tua força. Beatriz considerou aquilo. Quanto tempo vai demorar? Meses. Talvez 1 ano. Mas cada dia estarás mais perto de ser livre. Naquela tarde, Mariana implementou o seu plano.
convenceu Rui a contratar um terapeuta da fala alternativo, o Dr. Manuel Pereira, que trabalhava com métodos não convencionais. Os médicos tradicionais já disseram que não há esperança, argumentou Mariana. Mas li sobre casos onde terapias holísticas melhoraram a qualidade de vida, mesmo sem uma recuperação completa. Rui, desesperado por qualquer progresso, aceitou. O Dr. Pereira chegou 2 dias depois. Era um homem de 60 anos, com mãos grandes e gentis, que tinha trabalhado 30 anos em reabilitação antes de abrir a sua própria clínica no Bairro Alto. Examinou Beatriz com um cuidado que a doutora Tavares nunca mostrara. Interessante, murmurou enquanto examinava a garganta da menina. Há uma resposta laríngea residual aqui. As cordas vocais não estão completamente atrofiadas, como seria de esperar depois de 3 anos. Mariana susteve a respiração. O médico teria descoberto o segredo. Mas Beatriz manteve-se perfeitamente silenciosa, com anos de prática do seu lado. Isso é bom? Perguntou Rui da porta, onde observava de braços cruzados. É invulgar, respondeu o doutor Pereira, cuidadosamente. Mas sugere que o corpo da menina está a lutar mais do que os diagnósticos indicam. Com o regime correto, poderíamos ver melhorias na respiração, prevenção de tensão e, talvez, alguma vocalização. Alguma vocalização não é o mesmo que falar, disse Rui, com um tom monótono. O doutor Pereira endireitou-se. Senhor Almeida, eu trabalho com expectativas realistas. A sua filha provavelmente nunca falará fluentemente. Mas pode ter menos ansiedade, melhor comunicação não verbal, mais energia. Isso também conta. Rui assentiu, embora Mariana visse a desilusão nos seus olhos. A esperança era um veneno para ele, dava e tirava em partes iguais. As sessões de terapia começaram no dia seguinte. 3 vezes por semana, o doutor Pereira vinha durante 2 horas. E nessas sessões, com Rui no escritório e as portas fechadas, Beatriz podia ser honesta. Muito bem, campeã, dizia o doutor Pereira, a quem Mariana tinha posto a par da verdade depois de lhe fazer jurar confidencialidade absoluta. Hoje vamos trabalhar em fortalecer os teus sussurros. Vai doer, porque esses músculos vocais estão mesmo fracos. Beatriz fazia caretas enquanto o doutor Pereira a guiava através de exercícios de respiração que pareciam simples, mas eram uma tortura depois de anos sem uso. Dói, sussurrava a menina. Eu sei, minha pequena guerreira, respondia o doutor, com a sua voz gentil. Mas a dor significa que está vivo. Significa que estás a sarar. Mariana observava de um canto, com o coração partido por ver Beatriz sofrer, mas também cheia de orgulho ao vê-la lutar pela sua liberdade. Depois de 3 semanas, Beatriz conseguia manter um sussurro forte durante 30 segundos. Não era muito, mas era um progresso real. A este ritmo, em 6 meses, ela conseguirá falar em voz normal, estimou o doutor Pereira. Num ano, estará a cantar. Beatriz sorriu, um sorriso real que lhe iluminava o rosto de formas que não se viam há anos. E a gritar? Perguntou, com a esperança de uma criança de 7 anos que se tinha esquecido de ter esperança. Gritar, saltar, cantar na ópera, prometeu o doutor Pereira. Tudo o que o teu coração desejar. Mas precisas de paciência e trabalho árduo. Beatriz assentiu com uma determinação de partir o coração. Farei o que for preciso. E fez. Em cada sessão, Beatriz empurrava a sua voz para além do que parecia possível para uma criança da sua idade. Mariana via nela o mesmo espírito de Carla, a teimosia de não se render, de lutar mesmo quando todos diziam que era impossível. Mas nem tudo era progresso positivo. Uma tarde, enquanto Beatriz praticava em segredo um sussurro forte, Rui entrou sem avisar. Mariana apenas teve tempo de sussurrar, o teu pai, antes de Rui abrir a porta. Beatriz fechou a boca de golpe, com um movimento que esperava que parecesse natural. Rui olhou em redor, desconfiado. O que estão a fazer? Exercícios de respiração para fortalecer o diafragma, mentiu Mariana, com a voz firme. O doutor Pereira disse que ajuda com a circulação. Rui observou a filha, que respirava pesadamente devido ao esforço real de ter estado a vocalizar momentos antes. Estás bem, Beatriz? A menina assentiu, sem confiar na sua voz. Rui aproximou-se e, num gesto que surpreendeu ambas, pousou a mão na cabeça de Beatriz. Estás a suar. Os exercícios são muito difíceis. Era a primeira vez em meses que Rui tocava na sua filha com ternura. Estou bem, pai, sussurrou Beatriz, quase inaudível. Rui olhou-a nos olhos, olhou-a mesmo.
E Mariana viu algo quebrar-se no homem. Pareces-te tanto com a tua mãe quando estás determinada. Ela tinha esse mesmo olhar quando decidia alguma coisa. Beijou a testa de Beatriz, algo que Mariana suspeitava que ele não fazia desde o acidente. Continua a esforçar-te, filha. Estou orgulhoso de ti. Quando Rui se foi embora, Beatriz começou a chorar. Não de tristeza, mas de algo mais complicado. A confusão de odiar alguém que, de repente, mostra amor. Porque é que ele é assim agora? Sussurrou. Porque é que não podia ter sido assim antes? Mariana abraçou-a. As pessoas mudam quando estão prontas, não quando nós queremos que elas mudem. O teu pai está a começar a despertar da sua própria dor. Mas a mamãe ainda está morta por culpa dele, disse Beatriz, com uma amargura que nenhuma criança deveria sentir. Sim, concordou Mariana, porque mentir não ajudaria. A tua mãe está morta e o teu pai vai carregar essa culpa para o resto da vida. Mas tu podes escolher o que fazer com a tua vida. Podes ficar congelada naquele momento do acidente, ou podes avançar para algo novo. Naquela noite, algo mudou em Beatriz. Mariana viu na forma como ela olhava para o pai durante o jantar. Não com ódio puro, mas com algo mais complexo. Curiosidade misturada com ressentimento, raiva misturada com saudade. Era o primeiro passo em direção a algo parecido com perdão, embora o caminho fosse longo e doloroso. Mas enquanto Beatriz começava a sua jornada em direção à cura, forças que nenhum deles conhecia moviam-se nas sombras. A doutora Tavares tinha notado as faturas do doutor Pereira nos registros médicos de Beatriz e não estava contente por outra pessoa estar a tratar a sua paciente mais lucrativa. Fez um telefonema a Rui, semeando dúvidas sobre métodos não comprovados e charlatães que se aproveitam de pais desesperados. Rui, que finalmente começava a ter esperança outra vez, encontrou-se a enfrentar uma decisão. Confiar na médica que tinha tratado Beatriz durante 3 anos sem resultados, ou na cuidadora que em semanas tinha conseguido o que mais ninguém pôde, devolver a vida à sua filha, mesmo que apenas em pequenas doses. A resposta que ele escolhesse determinaria não só o futuro de Beatriz, mas o de toda a família Almeida. E então, chegou a carta. Um envelope pardo, sem remetente, deixado na caixa de correio da quinta. Dentro, uma única fotografia. Carla Pires, no dia antes do acidente, a sair de um prédio que Rui reconheceu imediatamente, os escritórios de um advogado especializado em divórcios. No verso da fotografia, escrito a marcador preto, ela ia deixar-te e tu sabias. Até onde foste para a impedir? Rui Almeida segurava a fotografia com mãos que tremiam visivelmente. O envelope pardo estava sobre a sua secretária como uma prova numa cena de crime. Paulo Silva, o seu assistente, tinha-o encontrado na caixa de correio durante a ronda de segurança matinal. Quem entregou isto? Perguntou Rui, com uma voz perigosamente calma. Paulo Silva abanou a cabeça. As câmaras mostram um estafeta de mota, pago em dinheiro. Sem registro. Profissional. A implicação era clara. Alguém com recursos estava a investigar o passado de Rui. Alguém que sabia da visita de Carla ao advogado de divórcios. Alguém que insinuava que o acidente não tinha sido tão acidental assim. Isto é chantagem, murmurou Rui. Ou algo pior, respondeu Paulo Silva. Quer que eu chame segurança privada? Investigadores. Rui estudou a fotografia outra vez. Carla a sair do prédio de escritórios no Chiado, com uma pasta debaixo do braço e uma expressão determinada. Ele não tinha sabido daquela visita ao advogado. Ou, pelo menos, era isso que tinha dito a todos, incluindo a si mesmo, durante 3 anos. Mas a verdade que o visitava nas noites de insônia, era diferente. Ele sabia. Um contacto no escritório tinha-o informado quando Carla marcou a consulta, e ele tinha confrontado Carla naquela manhã fatal. Não faças nada ainda, ordenou Rui, guardando a fotografia na gaveta com chave da secretária. Isto pode ser uma tentativa de desestabilização antes da fusão com os alemães. Os nossos concorrentes jogariam sus para sabotar o acordo. Paulo Silva não pareceu convencido, mas assentiu. Como quiser, senhor. Mas devíamos aumentar a segurança à volta da Beatriz. A menção da sua filha fez Rui lembrar-se de algo mais. Beatriz estivera no SUV naquele dia. Beatriz tinha ouvido a discussão ao telefone. Se alguém interrogasse a menina, se alguém extraísse os detalhes do acidente da sua memória infantil, a narrativa cuidadosamente construída de Rui desmoronar-se-ia. Sim, disse Rui lentamente. Reforça a segurança. E quero saber tudo sobre essa cuidadora, a Mariana Costa. Antecedentes completos. Paulo Silva piscou, surpreendido. Acha que ela está envolvida?
Não sei o que pensar, admitiu Rui. Mas ela apareceu à minha porta a oferecer os seus serviços justamente quando mais precisávamos. Isso pode ser providência ou planeamento. A paranoia, semeada por anos a jogar jogos corporativos impiedosos, florescia como uma planta venenosa na mente de Rui. Investiga. Discretamente. Entretanto, 3 andares abaixo, Mariana ajudava Beatriz com os seus exercícios matinais. A menina conseguia agora manter um sussurro forte durante 2 minutos completos, um progresso que o Dr. Pereira declarava quase milagroso. És incrível, campeã, elogiava Mariana, enquanto Beatriz tremia com o esforço. A mamã ficaria orgulhosa, sussurrava Beatriz. Essas palavras tinham se tornado o seu mantra, o seu combustível. Mas naquele dia, Beatriz tinha algo na mente para além dos exercícios. Mariana, posso perguntar uma coisa? Sussurrou. Sempre. Beatriz respirou fundo. Achas que o meu pai magoou a minha mãe de propósito? Tipo, causou o acidente. A pergunta atingiu Mariana como um soco. Estivera à espera daquela pergunta, mas nunca se preparara para a resposta adequada. Por que é que perguntas isso agora? Beatriz baixou o olhar. Porque quanto mais tempo eu passo a fazê-lo sofrer, mais me pergunto se ele merece sofrer tanto. Mas depois lembro-me que a mamã morreu por causa dele e a sua voz quebrou-se. Não sei o que sentir. Mariana ajoelhou-se diante dela, pegando nas suas mãos pequenas. Teu pai não causou o acidente fisicamente. Não sabotou o SUV nem nada parecido. Mas ele fez a tua mãe conduzir zangada. Ele distraiu-a com o telefonema. Se ele não o tivesse feito. Sim, 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 disse Mariana, gentilmente, mas com firmeza. O mundo está cheio desses. Se a tua mãe tivesse atendido mais tarde, se o caminhão tivesse chegado 2 segundos antes ou depois, se o semáforo tivesse durado mais tempo. Não podes viver no país dos ses, minha querida. Só te vai enlouquecer. Então, ele não tem culpa. A pergunta de Beatriz era quase acusatória. Mariana escolheu as palavras com extremo cuidado. O teu pai tem culpa de tratar mal a tua mãe, de a controlar, de não valorizar o que ela queria. Isso é imperdoável e doloroso. Fez uma pausa. Mas entre isso e planear a morte dela, há um abismo enorme. O teu pai é muitas coisas más, mas não acho que seja um assassino. Beatriz processou aquilo em silêncio. Finalmente, perguntou, como podes ter a certeza? Não posso, admitiu Mariana, com uma honestidade brutal. Mas vi como ele olha para ti. Vi a dor dele. Um homem que assassinou a sua mulher não carregaria a culpa assim. Enterrá-la ia fundo e seguiria em frente. O teu pai está preso naquele dia tanto quanto tu. Nesse momento, a porta abriu-se. Rui entrou com uma expressão tensa que Mariana nunca tinha visto antes. Beatriz, preciso que me contes uma coisa. E preciso que sejas completamente honesta. O seu tom fez o ambiente no quarto congelar. Mariana sentiu o pânico subir-lhe pela garganta. Ele tinha descoberto o segredo. Havia câmaras ocultas que ela não conhecia. O que foi, pai? Escreveu Beatriz. E, para seu crédito, a sua mão não tremeu. Rui tirou o telemóvel, mostrando uma imagem. Era a fotografia de Carla a sair do prédio de escritórios. Reconheces isto? Beatriz estudou a imagem, confusa. É a mamã. Lembraste da tua mãe ter mencionado ir a um advogado? A pergunta era casual, mas carregada de peso. Beatriz abanou a cabeça lentamente. Não me lembro. Porquê? Rui guardou o telefone e Mariana viu algo terrível nos seus olhos, alívio. Ele estivera preocupado que Beatriz se lembrasse de algo específico. Não é nada de importante. Só organizar papéis velhos. Mas a mentira era óbvia para qualquer um que estivesse a prestar atenção. Quando Rui se foi embora, Beatriz olhou para Mariana com os olhos arregalados. A mamãe ia divorciar-se do pai. Mariana praguejou internamente. A menina era demasiado inteligente. Não sei ao certo, respondeu Mariana. Mas é possível. A tua mãe estava infeliz. Consultar um advogado de divórcios teria sido lógico. Beatriz assentiu lentamente, as engrenagens a girar na sua cabeça de 7 anos. O pai sabia disso. E foi por isso que eles discutiram naquele dia, sussurrou Beatriz, mas não terminou a frase. Não precisava. A implicação pairava no ar como uma guilhotina. Não tires conclusões ainda, advertiu Mariana. Não até sabermos toda a verdade.
Mas mesmo enquanto dizia as palavras, Mariana sentia que se aproximavam de algo perigoso, algo que, uma vez exposto, mudaria tudo. Naquela tarde, enquanto Beatriz dormia a sesta, Mariana recebeu uma visitante inesperada. A doutora Tavares chegou sem aviso prévio, com a sua mala de pele e um sorriso que não lhe chegava aos olhos. Senhora Costa. Que surpresa encontrá-la aqui. Vim ver a paciente. Mariana bloqueou a porta do quarto de Beatriz. Ela está a dormir. Pode voltar mais tarde. A doutora Tavares estreitou os olhos. Está a negar-me o acesso à minha paciente. A sua voz subiu de volume. Estou a pedir que respeite o descanso dela, corrigiu Mariana, firmemente. Pode voltar daqui a 2 horas. A tensão entre elas era palpável. A doutora Tavares deu um passo em frente. Eu trato a Beatriz Almeida há 3 anos. Não preciso de permissão da empregada para fazer o meu trabalho. E eu sou responsável pelo cuidado dela 24 horas por dia, respondeu Mariana, sem recuar. Se a quer ver, pode coordenar com o Sr. Almeida. Foi um erro. A doutora Tavares sorriu, triunfante. Oh, farei exatamente isso. E já agora, mencionarei ao Sr. Almeida que está a levar a sua filha a um charlatão do bairro Alto que pratica medicina alternativa, sem qualquer base científica. Mariana sentiu gelo nas veias. O Dr. Pereira é certificado e tem 30 anos de experiência em métodos que a comunidade médica real considera pseudociência, contra-atacou a doutora Tavares. Senhora Costa, não sei que jogo está a jogar, mas essa menina precisa de tratamento médico real, não de esperança falsa e exercícios inúteis. Como os medicamentos que lhe têm dado durante 3 anos sem qualquer melhoria. A pergunta de Mariana saiu antes que a pudesse deter. A doutora Tavares ficou pálida, depois vermelha de raiva. Está a questionar a minha prática médica. Estou a questionar porque é que uma criança de 7 anos precisa de doses tão altas de sedativos, respondeu Mariana, decidindo que já era hora de enfrentar esta batalha. Porque sem eles, a paciente sofreria de ataques de pânico dolorosos constantemente, respondeu a doutora Tavares, entre dentes. Algo que saberia se tivesse alguma educação médica real, em vez de experiência de mãe, a cuidar de um filho doente. O golpe baixo fez Mariana recuar como se tivesse sido esbofeteada. A doutora Tavares sorriu, cruelmente. Sim, eu investiguei a sua história. Mariana Costa, mãe solteira de Setúbal, cujo filho morreu de complicações de autismo aos 9 anos. Muito triste. Mas isso não a qualifica para tratar a filha de Rui Almeida. Mariana recuperou a compostura com um esforço heroico. Tem razão. Não tenho um diploma de medicina. Mas sei reconhecer quando um médico se preocupa mais com o cheque mensal do que com o paciente. As palavras saíram como veneno. A senhora tem mantido a Beatriz fraca e dependente, porque assim garante o seu trabalho. Cada visita mensal, cada receita, cada avaliação que não mostra progresso, é dinheiro no seu bolso. Como se atreve? A doutora Tavares levantou a mão como se fosse esbofetear Mariana, mas parou. Respirou fundo, recuperando a sua compostura profissional. Isto não vai ficar assim. O Sr. Almeida saberá que a sua filha está a ser tratada por incompetentes. E quando a Beatriz sofrer uma recaída por causa dos seus exercícios milagrosos, eu estarei lá para dizer, eu avisei. Foi-se embora com passadas furiosas que ecoavam no mármore. Mariana ficou a tremer, não de medo, mas de adrenalina. Tinha cruzado uma linha e não havia volta. A doutora Tavares iria pressionar Rui. Rui iria investigar mais profundamente. E, eventualmente, tudo iria explodir. Precisava de acelerar o plano. Beatriz precisava de estar forte o suficiente para revelar a verdade antes que as mentiras e acusações os afundassem a todos. Naquela noite, depois de Beatriz jantar, Mariana fez algo que vinha a adiar. Ligou a um contacto dos tempos de Setúbal, uma jornalista de investigação chamada Marta Loureiro, que se especializava em expor corrupção médica. Marta, preciso de um favor. E é perigoso. Depois de explicar a situação, com o cuidado de não revelar o segredo de Beatriz, Marta assobiou baixo. A Almeida Farmacêutica é uma empresa enorme. Se há algo podre lá, será notícia nacional. É por isso que preciso que investigues a doutora Tavares, pediu Mariana. As finanças dela, ligações à Almeida Farmacêutica, quaisquer queixas ou processos de má prática. Algo não cheira bem. Marta prometeu indagar discretamente. Mas Mariana, tem cuidado.
Gente com esse tipo de poder e dinheiro não joga limpo. Se descobrirem que estás a investigar, podem magoar-te. É tarde demais para ter cuidado, respondeu Mariana, a olhar pela janela para a cidade que brilhava, indiferente aos dramas humanos. Isto já está em movimento. Só quero garantir que, quando explodir, a Beatriz esteja segura. Desligou e voltou ao quarto da menina, onde ela fingia dormir. Mas Mariana sabia que estava acordada. Beatriz. Sei que estás acordada. A menina abriu os olhos. Vamos ficar bem? Perguntou, com uma voz muito pequena. Mariana sentou-se na beira da cama. Vou fazer-te uma promessa. Aconteça o que acontecer, eu estarei aqui. Não te vou deixar sozinha nisto. Beatriz sentou-se e abraçou-a com uma força que denunciava o quão assustada estava. E se o pai descobrir que eu posso falar e ficar zangado? Então, enfrentaremos a raiva dele juntas, prometeu Mariana. Lá em cima, no escritório, Rui Almeida lia o relatório de antecedentes que Paulo Silva acabara de lhe entregar sobre Mariana Costa. Era decepcionantemente normal. Mãe solteira, sem antecedentes criminais, sem ligações suspeitas. O seu filho, Diogo, tinha morrido de complicações de autismo no hospital público. Ela tinha trabalhado em empregos casuais depois disso para sobreviver. Não havia nada que sugerisse uma conspiração ou motivos ocultos. O que fazia Rui sentir-se pior por a ter investigado. Mariana era exatamente o que parecia, uma mulher que tinha sofrido uma perda terrível e queria ajudar outra criança. Não havia uma agenda oculta, não havia um plano mestre. Apenas bondade humana simples, algo que Rui se tinha esquecido que existia. Fechou o ficheiro, a sentir-se sujo, como se tivesse traído a única pessoa que genuinamente se preocupava com Beatriz. Mas a fotografia de Carla continuava na gaveta, a sussurrar acusações. Alguém sabia a verdade sobre aquele dia. Alguém sabia que Rui tinha pressionado Carla até ao limite. E esse alguém planeava usar esse conhecimento. Rui não sabia quem, porquê ou quando atacariam. Só sabia que a tempestade se aproximava, e quando chegasse, arrastaria todos. Ele, Beatriz, e a cuidadora inocente que tinha cometido o erro de se envolver com a família Almeida. O relógio marcava meia-noite quando tudo mudou. O alarme da quinta disparou, um som penetrante no silêncio noturno. Rui correu para o quarto de Beatriz, o coração a martelar de terror. Encontrou Mariana já lá, de pé entre a cama de Beatriz e a janela, onde alguém tinha partido o vidro. No chão, entre estilhaços de cristal, havia uma pedra embrulhada em papel. Rui pegou nela com mãos trêmulas e leu a mensagem, escrita com letras recortadas de uma revista: a verdade vai sair. Prepara-te. A polícia foi-se embora às 3 da manhã, depois de recolher depoimentos, fotografias e promessas vazias de investigar exaustivamente. Rui sabia como funcionava. Pagaria por vigilância privada e a vida continuaria. Mas algo tinha mudado naquela noite. Enquanto limpavam os vidros partidos do quarto de Beatriz, a menina não disse uma palavra. Apenas observava o pai e Mariana a moverem-se à volta do seu espaço, a proteger a sua bolha. E algo nos seus olhos de 7 anos parecia muito mais velho. Quando finalmente ficaram sozinhas, Beatriz falou. Mariana, eu quero falar. Não era um pedido, era uma declaração. Querida, nós já estamos a trabalhar nisso, começou Mariana, mas Beatriz interrompeu-a com uma voz firme que nunca tinha usado. Não. Eu quero falar agora. Quero que o pai me ouça. Quero que tudo isto acabe. As suas mãos tremiam. Tenho medo que alguém nos magoe por causa do segredo dele. Mariana sentiu o coração partir-se. Aquela menina tinha carregado o peso do mundo durante 3 anos, e finalmente o peso era demasiado. Está bem, disse suavemente. Então, está na hora. Mas tem de ser da maneira certa. Confias em mim? Beatriz assentiu, com lágrimas a correrem-lhe pelas bochechas. Confio em ti mais do que em qualquer pessoa no mundo. Na manhã seguinte, Mariana solicitou uma reunião urgente com Rui. Ele recebeu-a no escritório, com os olhos vermelhos de não ter dormido. Quão grave é isto? Perguntou, sem preâmbulos. Estamos em perigo real. Mariana sentou-se sem esperar por um convite. Sr. Almeida, preciso de lhe contar uma coisa sobre a Beatriz. E preciso que me ouça sem interromper até eu acabar. Rui ficou tenso imediatamente. O que se passa com a minha filha? Ela está doente. Está a piorar. Ela está melhor, disse Mariana, e viu a confusão no rosto de Rui. Muito melhor do que qualquer um imagina. Mas antes de lhe explicar, preciso que entenda o porquê.
Preciso de lhe contar o que a Beatriz me disse sobre o dia do acidente. Tudo. E então, com a permissão de Beatriz dada na noite anterior, Mariana narrou a história completa. Contou sobre a discussão, sobre as ameaças de lhe tirar a Beatriz, sobre o telefonema durante a condução que distraiu Carla. Contou como Beatriz acordou no hospital e ouviu Rui a falar com o advogado sobre controlar a narrativa. E, finalmente, contou a parte mais difícil. Como Beatriz tinha decidido que o seu silêncio era a sua única arma contra o pai que ela culpava pela morte da sua mãe. Rui ouviu tudo sem se mover, quase sem respirar. Quando Mariana terminou, o silêncio no escritório era tão denso que podia ser cortado. Finalmente, Rui falou, com uma voz que Mariana mal reconheceu. A minha filha. A minha filha odeia-me tanto que desperdiçou 3 anos da sua vida só para me castigar. Não era uma pergunta retórica, era uma percepção devastadora. Ela não o odeia, corrigiu Mariana, gentilmente. Ela está magoada e confusa. E tem 7 anos, a tentar perceber porque é que o seu mundo explodiu. Mas, Sr. Almeida, há mais. Rui levantou os olhos, as lágrimas a brilhar. O que poderia ser pior do que isto? Mariana respirou fundo. A Beatriz pode falar. Pôde falar este tempo todo. O mundo parou. Rui piscou, 1, 2, 3 vezes. O quê? A sua filha não é muda, repetiu Mariana. No início foi um trauma psicológico genuíno, mas eventualmente ela recuperou a voz e escolheu fingir. Nos últimos 2 meses, o Dr. Pereira e eu temos-na ajudado a reconstruir a sua força vocal em segredo. Ela está pronta, Sr. Almeida. A sua filha está pronta para falar. Rui levantou-se tão bruscamente que a cadeira caiu no chão. Estão a dizer-me que a minha filha fingiu ser muda durante 3 anos. A sua voz subia a cada palavra. E vocês sabiam e não me disseram. A raiva era compreensível, mas Mariana não recuou. Não era o meu segredo para contar. Era da Beatriz. Ela precisava de chegar a este ponto sozinha. É uma criança, gritou Rui. Não pode tomar essas decisões. Vocês fizeram-me pensar. A sua voz quebrou-se. Meu Deus, os médicos, as terapias, os milhões gastos. Foi tudo uma mentira. Deixou-se cair contra a secretária. A minha filha odeia-me mesmo assim tanto. O homem mais poderoso da indústria farmacêutica portuguesa chorava como uma criança estragada. Mariana aproximou-se, pousando uma mão gentil no seu ombro. A sua filha tem medo de si, está zangada consigo, mas não o odeia. Se o odiasse, não estaria pronta agora para revelar a verdade. Ela está pronta porque quer conhecer o seu pai. O homem real, não a caricatura. E está pronta para que o senhor a conheça a ela. A menina corajosa que sobreviveu a uma perda impossível. Rui ergueu os olhos, o rosto desfeito. Como? O que é que eu faço agora? Pela primeira vez desde que Mariana o conhecia, Rui Almeida não tinha um plano, não tinha controle, não tinha respostas. Era apenas um pai quebrado perante a magnitude do seu fracasso. Deixa comigo, disse Mariana. A Beatriz quer mostrar-lhe uma coisa. Desceram em silêncio até ao quarto de Beatriz. A menina estava sentada na cama, com o Dr. Pereira de pé ao seu lado. Quando Rui entrou, Beatriz olhou para ele com uma mistura de medo e determinação de partir o coração. Olá, pai, disse ela. A voz foi um sussurro trêmulo, mas claro como cristal. Rui não confiava na sua própria voz para responder, apenas assentiu. O Dr. Pereira falou suavemente. Beatriz, tens a certeza? A menina assentiu. E então, pela primeira vez em 3 anos, Beatriz Almeida falou claramente. Foi lento, trêmulo, e claramente custava-lhe trabalho depois de tanto tempo, mas as palavras saíram. Eu sempre pude, pai, disse Beatriz, e começou a chorar também. Desculpa. Desculpa muito. Deu os 4 passos trêmulos que a separavam do seu pai. Rui caiu de joelhos para ficar à sua altura, com as lágrimas a correrem-lhe sem controle pelo rosto. Filha. Minha filha. Fiz isto porque estava zangada contigo, confessou Beatriz, entre soluços. Porque te culpei pela morte da mamã. Porque queria que tu sofresses como eu sofria. Rui abraçou Beatriz com o desespero de um homem que se afoga. Eu sei. Desculpa-me. Desculpa-me tanto. Pai e filha choraram juntos, 3 anos de dor e segredos finalmente a saírem como um rio que transborda. Mariana e o Dr.
Pereira retiraram-se discretamente, deixando-os a sós com o seu reencontro. Quando finalmente se separaram, Rui pegou no rosto de Beatriz entre as suas mãos. Tens razão em culpar-me. Eu matei a tua mãe. Não com as minhas mãos, mas com as minhas palavras, o meu controlo, o meu ego. A sua voz era pura honestidade brutal. Eu empurrei-a até ela não ter outra escolha senão fugir. E quando ela tentou ir-se embora, persegui-a até no seu escape. Este acidente é culpa minha e vou carregá-lo até ao meu último dia. Mas pai, eu também tenho culpa, chorou Beatriz. Se eu não tivesse fingido ser muda, talvez tu. Rui interrompeu-a, firmemente. Não. Isto não é culpa tua. Tu és uma criança que perdeu a sua mãe e não sabia como processar essa dor. Eu sou o adulto que devia ter sido melhor. Beijou a testa de Beatriz. Consegues perdoar-me algum dia? Beatriz pensou sobre isso com uma seriedade que não deveria ter aos 7 anos. Não sei se te consigo perdoar já. Mas quero tentar conhecer-te. O pai de verdade. Rui assentiu, aceitando que isso era tudo o que merecia, e mais do que esperava. Então, vamos começar hoje. Sem segredos, sem mentiras. Só tu e eu, a aprender a ser uma família outra vez. Nas semanas seguintes, a Quinta Almeida transformou-se. Rui reduziu as suas horas de trabalho para metade, algo que horrorizou o seu conselho de administração, mas que ele declarou inegociável. Todas as tardes, chegava a casa às 5 para jantar com Beatriz. Falavam, às vezes sobre coisas triviais como dinossauros e futebol, às vezes sobre coisas difíceis como a Carla e o acidente. A doutora Tavares foi despedida depois de a investigação de Marta Loureiro revelar que ela tinha estado a sobremedicar Beatriz para garantir a sua dependência do tratamento. Pior ainda, recebia comissões da Almeida Farmacêutica por cada prescrição, um conflito de interesses massivo que a imprensa destroçou. Rui, horrorizado por a sua própria empresa ser cúmplice, lançou uma auditoria interna completa e despediu 3 executivos envolvidos no esquema. Beatriz começou terapia da fala intensiva legítima. Em 3 meses, conseguia falar sem esforço. Em 6, estava a cantar. No dia em que cantou a sua primeira canção de embalar desde o acidente, pai e filha choraram de felicidade. Rui gravou o momento em vídeo e guardou-o como a sua posse mais preciosa. Mas nem tudo era fácil. Havia dias em que Beatriz se lembrava de algo que Carla costumava fazer e ficava zangada com Rui outra vez. Dias em que Rui via Carla no rosto de Beatriz e a culpa o dominava. Nesses dias, em vez de se esconder no trabalho ou no álcool como antes, Rui sentava-se com a sua filha e conversavam. Às vezes com lágrimas, às vezes com raiva, mas sempre com honestidade. O mistério de quem tinha enviado as fotografias e as ameaças nunca se resolveu completamente. Rui suspeitava de concorrentes corporativos que abandonaram o plano quando viram que ele estava voluntariamente a limpar a sua empresa. Beatriz achava que talvez tivesse sido a avó Maria, a mãe de Carla, que queria que a verdade viesse ao de cima. Mariana acreditava que não importava. O objetivo tinha sido cumprido, não importava quem o tinha iniciado. Quanto a Mariana, Rui ofereceu-lhe um cargo permanente com um salário que a deixaria financeiramente segura para o resto da vida. Mas ela declinou, gentilmente. O meu trabalho aqui acabou, explicou. A Beatriz tem o seu pai de volta. Ela precisava de mim para chegar aqui, mas agora precisa de espaço para construir a sua nova relação convosco, sem que eu seja uma intermediária. Beatriz chorou quando Mariana arrumou as suas coisas. Não quero que te vás embora. Tu és como a minha segunda mãe. Mariana abraçou-a com força. E tu serás sempre especial para mim. Mas minha querida, o teu pai precisa de ti e tu precisas do teu pai. Estarei sempre a um telefonema de distância. Deu-lhe um presente, uma fotografia moldurada de Carla que tinha encontrado, onde ela sorria no consultório na Vila do Alentejo, rodeada pelas crianças que tinha salvo. A tua mãe era uma heroína, disse Mariana. Não por se casar com um homem rico ou viver numa quinta, mas por escolher salvar vidas, mesmo quando isso lhe custou tudo. Agora tu tens de escolher que tipo de heroína vais ser. Beatriz olhou para a fotografia durante um longo tempo. Quero ser como ela. Quero ajudar pessoas. Mariana sorriu. Então já estás no caminho certo. Um ano depois do dia em que Mariana tocou à campainha da Quinta Almeida, Beatriz celebrou o seu 8º aniversário. Não foi uma festa extravagante num salão de luxo, foi um piquenique no Parque Eduardo VII. A avó Maria estava lá, o Dr. Pereira, e a Mariana, que veio especialmente para o evento. Jogaram à bola, comeram bolo e, pela primeira vez em anos, sentiram-se como uma família.
Naquela noite, enquanto Rui deitava Beatriz, a menina perguntou: pai, achas que a mamã estaria orgulhosa de nós? Rui pensou cuidadosamente antes de responder. Honestamente, acho que a tua mãe ainda estaria furiosa comigo por tudo o que eu fiz de errado. Sorriu, tristemente. Mas acho que ela estaria orgulhosa de ti. Por seres corajosa, por escolher chorar em vez de ficares na dor. E de ti, insistiu Beatriz. Rui engoliu em seco. Ainda estou a tentar. Mas todos os dias, tento ser uma versão melhor do homem que eu era. Beijou a testa de Beatriz. E tenho a melhor professora. Tu ensinas-me todos os dias o que significa ser corajoso e honesto. Beatriz sorriu, um sorriso que lhe iluminava o rosto. Amo-te, pai. Eram palavras que Rui não ouvia há 3 anos. Palavras que pensou que nunca mais ouviria. Eu também te amo, filha. Mais do que as palavras conseguem dizer. Apagou a luz e ficou na porta por um momento, a ver a sua filha adormecer. Uma filha que tinha perdido e encontrado de novo. Uma filha que lhe tinha ensinado que, às vezes, o maior ato de amor é admitir os teus fracassos e fazer o trabalho árduo de mudar. Entretanto, no seu pequeno apartamento na Amadora, Mariana olhava para uma fotografia no seu telemóvel. Beatriz a correr feliz no parque, com Rui a persegui-la, ambos a rir. Pensou em Diogo, o seu filho, que nunca teve a oportunidade de correr assim. Pensou em Carla, que deu a vida a lutar pelo que acreditava ser certo. E pensou em si mesma, uma cuidadora de Setúbal que tinha ajudado a salvar uma criança, não de uma mudez física, mas de uma prisão emocional. Conseguimos, Diogo, sussurrou para a fotografia do seu filho na sua mesa de cabeceira. Ajudámos outra criança a viver outra vez. E embora o seu filho não pudesse responder, Mariana sentiu no seu coração que ele estaria orgulhoso. Que toda a sua dor, toda a sua experiência a cuidar de Diogo, tinha servido para algo maior. Tinha dado um propósito à sua perda. A história da família Almeida acabou por chegar à imprensa, mas não como um escândalo. Como uma história de redenção. Rui deu entrevistas honestas sobre abuso emocional, perda e cura. Estabeleceu uma fundação em nome de Carla para fornecer cuidados médicos gratuitos em consultórios como aquele onde ela trabalhava. E todos os anos, no aniversário da sua morte, ele e Beatriz visitavam o consultório na Vila do Alentejo para servir comida e conversar com as famílias. Beatriz cresceu para se tornar médica, especializando-se em psiquiatria pediátrica. A sua experiência pessoal tornou-a excepcionalmente empática com pacientes com mutismo seletivo. Tratava cada criança não como um caso médico, mas como uma pessoa completa, lembrando-se sempre de como Mariana a tinha visto a ela. E no seu consultório, em vez de diplomas pomposos, pendurou 2 fotografias, uma da sua mãe no consultório, e uma de Mariana, a abraçá-la no dia em que finalmente falou outra vez. A lição que Beatriz carregou para o resto da sua vida foi esta: as pessoas mais estragadas às vezes precisam de se quebrar ainda mais antes de poderem sarar. O seu pai precisou de ver as consequências devastadoras do seu controlo antes de poder largá-lo. Ela precisou de chegar ao fundo da sua dor antes de poder escalar em direção à luz. E juntos, precisaram de perder tudo antes de descobrirem o que realmente importava. Não foi um conto de fadas. Algumas cicatrizes nunca sararam completamente. Rui nunca deixou de carregar a culpa pela morte de Carla. Beatriz nunca se esqueceu dos anos que perdeu naquele silêncio. Mas aprenderam que sarar não significa esquecer ou apagar o passado. Significa carregar as tuas cicatrizes com dignidade e escolher, todos os dias, construir algo melhor com os pedaços partidos. E em algum lugar, Mariana Costa continuou a ser cuidadora. Não em quintas, nem com famílias ricas, mas em hospitais públicos como voluntária, a ajudar mães que, como ela outrora, não sabiam como cuidar de crianças com deficiências. Recusou ofertas de dinheiro ou fama, porque nunca se tratou disso. Tinha-se tratado de honrar a memória de Diogo, fazendo pelos outros o que teria querido que os outros fizessem por ela. No dia em que Beatriz se formou em medicina, Rui procurou Mariana na multidão. Quando os seus olhos se encontraram, não precisaram de palavras. Ele assentiu em agradecimento. Ela sorriu em reconhecimento. Ambos compreenderam. Tinham sido parte de algo raro e belo, um milagre não da medicina, mas do amor, persistente o suficiente para atravessar mentiras, dores e segredos. Porque no final, a história da menina que fingiu ser muda e do pai que finalmente aprendeu a ver não foi sobre a capacidade de falar. Foi sobre encontrar a coragem para deixar para trás o que te magoa, mesmo quando esse peso se tornou familiar. Foi sobre escolher a verdade em vez do conforto, o perdão em vez da vingança, e o amor em vez do orgulho. E foi sobre compreender que, às vezes, os heróis não usam capas nem têm superpoderes. Às vezes, são cuidadoras de Setúbal com corações partidos, mas espíritos inquebráveis,
que veem a criança por trás do diagnóstico e se recusam a desistir, mesmo quando todos os outros já desistiram. Esses são os heróis que verdadeiramente mudam o mundo. Uma vida, uma família, um coração partido, curado de cada vez.